Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Dando continuidade à reflexão que nós começamos ontem nas duas leituras, a primeira e o Evangelho, hoje nós ouviremos nos Atos dos Apóstolos a continuação daquele que foi o primeiro concílio da Igreja, o concílio de Jerusalém. O modo como os apóstolos vão intervir em Jerusalém, vão se encontrar, vão discernir juntos aquilo que é uma mensagem constante de Papa Francisco, a sinodalidade. A Igreja do Senhor é sinodal e nós vemos nos Atos dos Apóstolos essa dimensão que é marcante, que tem Pedro, que é uma referência, mas que ele escuta. De fato, nós vamos ouvir hoje na leitura a última aparição de Pedro nos Atos dos Apóstolos, que é justamente no Concílio de Jerusalém, aonde ele não se omite, mas também não vai decidir sozinho. Escutemos. Na antífona da entrada de hoje, cantemos ao Senhor. Ele se cobriu de glória. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Foi Ele para mim a salvação. Aleluia. Na primeira leitura de hoje é a continuação quando Paulo e Barnabé chegam em Jerusalém com representantes da comunidade de Antioquia. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e vai recordar aquele episódio de Cesareia, quando o Espírito Santo vem sobre Cornélio, antes mesmo de ele ser batizado, que o Espírito Santo vai preparar todo o percurso para que um pagão receba o batismo e se torne um cristão. Então, Pedro vai dizer assim: Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho. Pedro vai se apresentar como aquele que de fato é, que vai anunciar o Evangelho entre os pagãos. Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, e não fez nenhuma distinção entre aqueles, os apóstolos, e aqueles do mundo pagão. Ou seja, que Pedro está dizendo, nós não podemos contradizer o Espírito Santo. Aquilo que ele fez em Cornélio, Pedro mesmo disse na ocasião, eu não podia fazer diferente. Julgo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar a lei mosaica. É pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos. Ou seja, que é inútil estar impondo a lei mosaica se eles mesmos não conseguiram cumpri-la. Aquilo que o apóstolo Paulo depois vai desenvolver muito bem, dizendo que assim, já que o povo de Israel não conseguiu cumprir a lei mosaica, Deus envia a sua graça. E é pela graça de Cristo que nós somos salvos e não pelo cumprimento da lei. Barnabé e Paulo então vão dizer sobre os sinais e prodígios que o Senhor estava fazendo entre os pagãos. E por fim Tiago, que vai fazer uma síntese e vai dizer assim que Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homem das nações. Com isso se cumpre as palavras do profeta, onde Deus manifesta o desejo de unir todos os povos em torno de si mesmo. Por isso eu sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos. Veja que é interessante esta frase. Devemos parar de importunar, de colocar sobre eles um peso que nem mesmo os judeus suportavam. E que somente vamos pedir para eles algumas coisas. Evitem o que está contaminado pelos ídolos, de comer aquilo, as carnes, os alimentos que eram oferecidos aos ídolos. Evitar as uniões ilegítimas. Evitar comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. E que não iam pedir nada mais, nem mesmo a circuncisão, que é o exemplo mais paradigmático da lei mosaica. O salmo de hoje é o Salmo 95. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação, e entre os povos do universo seus prodígios. Publicai entre as nações, reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Na aclamação Evangelho de hoje, minhas ovelhas escutam minha voz,
minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Continuamos o capítulo 15 do Evangelho de São João, onde Jesus, depois daquela parábola da videira verdadeira, vai insistir sobre a necessidade de permanecermos unidos a Ele. Mas ontem, no Evangelho, Jesus fala de um modo presente, que com o imperativo para agora, e hoje no Evangelho ele vai falar dos frutos desse estar unidos ao tronco, como os ramos estão unidos ao tronco da videira. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Então, o Evangelho começa falando do amor do Pai para com o Filho. Mas veja que o amor humano, ele exige, não por virtude, mas por defeito, uma reciprocidade. Então, é o normal falar assim: eu te amo porque você me ama. E então, que é um amor que se corresponde àquela pessoa que nos ama. Jesus, no amor cristão, muda essa lógica. O Pai me ama, eu vos amo. Permanecei no meu amor. E como é que se permanece no amor de Jesus? Já ouvimos isso, quando nós guardamos os seus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Como começou esse discurso de Jesus? Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. A perturbação que provocava uma inquietação no coração dos discípulos nascia de duas coisas. A primeira, quando Pedro vai dizer que nunca trairia Jesus, e Jesus vai dizer: não, pois antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. A segunda coisa, os apóstolos percebem que está se aproximando o momento da morte. Então, por este motivo, eles ficam perturbados, inquietos, entristecidos. Hoje no Evangelho, Jesus vai dar para eles um dom. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Como é a alegria de Jesus? A alegria de Jesus era baseada não em coisas extraordinárias, mas nas coisas simples da vida. Jesus é capaz de ter alegria, de vibrar, porque o reino de Deus está acontecendo, por ver a beleza dos lírios do campo, dos pássaros do céu, por ver as crianças que se aproximam para serem abençoadas. Jesus não busca as coisas que são extraordinárias, custosíssimas, às vezes baseada no sofrimento de outras pessoas que produzem e que não podem usar. Mas ele colhe a bondade e a beleza de Deus que se manifesta em todas as situações. E é esta alegria radical, que não depende de coisas, não depende de pessoas, mas depende de uma união com o Senhor, é esta alegria que Jesus quer deixar para nós. Para que a nossa alegria seja plena, para que os apóstolos possam superar a tristeza, que é a alegria que devem viver quando o Senhor não estiver mais presente. Lembremos-nos que depois desse discurso que nós escutamos agora, depois que celebramos a paixão, morte e ressurreição, a liturgia abre essa página, porque agora sim nós podemos compreender o discurso que Jesus fez antes do mistério pascal, porque nós já vivemos o mistério pascal. Para que a vossa alegria seja plena, para que não seja cambaleante diante do envelhecimento, da doença, da traição, da dor, do ódio, das guerras, mas uma alegria que sobreviva às intempéries deste mundo, para que nós possamos estar plenamente unidos ao Cristo, para que a sua seiva de vida, de paz, de alegria, de fé, possa percorrer tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos e fazemos. Ó Deus, vossa graça nos santificou quando éramos pecadores e nos deu a felicidade quando infelizes. Vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com vossos dons, para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.